Olá, vamos falar francamente sobre ideologia. Tem sido muito tenso conversar sobre isso ultimamente. Quantas famílias hoje estão divididas por questões ideológicas? Quantas amizades hoje foram desfeitas? Pessoas que se conhecem desde criança e hoje nem se falam ou se agridem por questões ideológicas. O século XX foi marcado por milhões e milhões de mortes em nome de ideologias. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas exercendo juízo sobre as outras em nome de ideologias. A palavra ideologia vem de ideia, estudo das ideias ou ciência das ideias. Todo ser humano tem ideias. Nós idealizamos desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Idealizamos a casa ideal. Idealizamos os relacionamentos, né? A esposa ideal, o marido ideal, a namorada ou o namorado ideal. Idealizamos como a sociedade deve funcionar. Se ela deve ser mais coletiva, se ela deve ser mais individual. Então o ser humano vive tendo ideias. Mas existe uma variável em todos nós que precisa ser levada em consideração. Que é a nossa imperfeição. Que são as nossas limitações. É impossível para nós sermos 100% justos o tempo todo. É impossível para nós sabermos de todas as coisas. De tudo que se passa na mente e no coração das pessoas. É impossível para nós estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Em algum momento da sua vida você já foi injusto com alguém, assim como já foram injustos com você. Assim também as ideologias. Por mais capacitado que o ideólogo seja, por mais intelectual que ele seja, por mais estudioso que ele seja, os seus ideais sempre estará sujeito à sua limitação humana, à sua imperfeição. Então não existem ideais infalíveis. Todo ideal também será injusto. O problema começa quando nós misturamos a nossa ideologia com a nossa soberba. Por exemplo, nós estamos num grupo de 10 pessoas e alguém tem uma ideia e apresenta a ideia para as 10 pessoas. Provavelmente, pelo menos uma pessoa vai dizer: eu não gostei dessa ideia. O soberbo, ao invés de ele avaliar a ideia dele, ele sempre vai condenar aquele que questionou a sua ideia. O soberbo sempre acha que a ideia dele é melhor do que a de todo mundo. E aí, pelo bem de todo mundo, ele vai implementar os seus ideais. E aqueles que não acham que é uma boa ideia são os inimigos. Então, devem ser sacrificados em prol de um bem maior. Esse é o problema da ideologia. São os soberbos. Eu parto de um princípio. Qualquer ideologia que exige de mim o sacrifício de alguém, o problema não está nas pessoas. O problema está na ideologia. Sempre deve ser avaliado a ideologia. Se a minha ideologia está me fazendo sacrificar a minha relação com a minha família, se a minha ideologia está sacrificando os meus amigos, está me fazendo a olhar para as pessoas que eu amo como meus inimigos, o problema não está neles. Os problemas estão na minha ideologia. Nenhuma ideologia pode ser maior do que um amigo. Nenhuma ideologia pode ser maior do que a vida de alguém. Se alguém precisa ser sacrificado pelo bem de todos, que o sacrifício seja o meu e não o dos outros. Foi isso que Cristo me ensinou. Cristo não veio sacrificar pessoas. Cristo veio ser sacrificado em favor das pessoas. Então pense nisso. A minha ideologia, podemos ter várias, mas a minha ideologia nunca pode ser maior do que você. Se a minha ideologia exigir o seu sacrifício, o problema está na ideologia. Obrigado pela sua atenção.